Então nós vamos estar sempre próximo de todos vocês. Bom, vamos lá, vamos para a apresentação. Falando um pouco da Self-Business, ok? Então, como muitas pessoas já viram essa apresentação, só que de um formato diferente. Nós estamos reestruturando a nossa comunicação visual e assim toda a nossa identidade. Falando um pouco ali do nosso time, então nós temos ali o Marcos como diretor de tecnologia, o Marcelo, nosso presidente nosso presidente e diretor de vendas. Então falando um pouco do Marcos, diretor de tecnologia, nós temos o canal de atendimento e o Fernando, gerente de TI. Ok? Falando um pouco do Marcelo, perdão, nosso presidente e diretor, cuidar de toda a parte de vendas, ok? Então, tudo quanto é tipo de problemas que vocês tiverem, opiniões, tudo quanto é tipo de ajudas que vocês precisarem, podem contar sempre com o Marcelo, com o Sérgio e com o Sandro. Eles são os dois nossos gerentes, nossos diretores de rede, um da base sul e outro da base norte, respectivamente. Então, eles estarão sempre em contato com todos vocês, com toda a rede em geral, e ali abaixo deles nós temos os dois gerentes de loja, da base sul e da base norte, que eles vão ficar encarregados das lojas físicas, ok? E eu, como diretor de marketing, nós temos o que? Um gerente de produto, que ainda está em aberto nesse momento, e nós temos uma agência de comunicação que está trabalhando com toda essa parte de identidade visual que vocês estão reconhecendo, e o Roberto, o nosso gerente de mídia, ok? Passando um pouco, nós temos os nossos canais, são todos os nossos canais de comunicação. Tá? Então nós temos o site selfbusiness.com.br e quem entrar no site hoje já vai ver um novo site que ele foi todo reestruturado. Tá? E ao longo aí desse final de semana até segunda-feira, todos os nossos canais de comunicação, Facebook, Twitter, Instagram e o canal no YouTube, eles já vão estar disponíveis para nós, e a partir daí que nós vamos sempre colocar atualizações, upgrades sobre os materiais de venda, sobre os materiais de comunicação para vocês utilizarem. Pessoal, vou pedir só para todos vocês, se colocarem a tela cheia no YouTube, no que vocês estão visualizando, ele fica bem mais fácil e fica certinho, ele é responsível ao tamanho da tela, ok? Falando um pouco do pré-cadastro, né? Então nós temos hoje, no dia 6/8, às 23 horas, ele inicia o pré-cadastro. Então a gente vai ter às 23 horas o início do pré-cadastro. Como funciona? Para que serve o pré-cadastro? Para se posicionar na rede. Então é o seguinte, as pessoas que mais cedo entrarem na rede, mais cedo entrarem e formarem a sua rede, ela vai receber todo o seu código de acesso e ela vai começar a cadastrar pessoas debaixo dela, aquelas pessoas diretas que vão ser ligadas direto a ela e também vão estar dentro da sua rede. Então, por que a gente nunca pode deixar para amanhã esse cadastro? Porque as primeiras pessoas que se posicionarem, elas vão estar sempre no melhor lugar, ou seja, quanto mais próximo da empresa, quanto mais alto o nível da pessoa dentro de uma rede, maior a quantidade de bonificação vai subir para ela. Então isso é muito, muito importante. Não podemos deixar os nossos liderados deixar para depois o cadastro. Não, tem que fazer o pré-cadastro o mais rápido possível, ok? E divulgando, sempre a gente tem que anotar e divulgar os nossos códigos. E não apenas aí, quando a gente colocou aí, divulgue o código aos seus 5 diretos, mas aos 5 diretos, aos 10, às 30, 100, 200, 300 pessoas, a quantidade maior de pessoas que vocês conseguirem cadastrar, será melhor para vocês. E lembrando, tá? Todos esses bônus, eles são ilimitados pelas indicações.
ok? Para cada indicado no pré-cadastro, vai gerar um bônus, uma bonificação de R$ 50. Ok? Então, como vai funcionar o pré-cadastro? Hoje, às 23 horas, liberaremos dentro do nosso site o pré-cadastro. Então, lá vai ter uns campos, algumas informações que tem que preencher. Nós precisamos ter muito cuidado quando vamos preencher aquelas informações. Tá? Não pode ter nenhum tipo de informação inconsistente. CPF tem que ser CPF válido, ele tem um verificador de CPF. O e-mail, se colocar o e-mail errado, não vai receber as novidades, não vão receber o boleto para fazer o pagamento e confirmar a sua posição na rede. Então, por gentileza, gente, vamos tomar bastante cuidado quando vamos preencher este cadastro. Tá? Aí quando você fizer o cadastro, já vai aparecer ali na tela, quando você entrar dentro do nosso sistema, vocês vão ver todo o nosso sistema, e ali vai aparecer a sua URL, o seu código, vai ser gerado um código para você. Então esse código ele vai ter que ser divulgado para todos os seus liderados, todas as pessoas que estão abaixo de você, porque essas pessoas elas também vão cadastrar e vão colocar mais pessoas e assim por diante. É assim que a gente forma a nossa rede. Ok? No dia 15/8, então o que vai acontecer aí no dia 15/8, tá? No dia 15/8, ela vai chegar o boleto para pagamento, tá? Então como vai funcionar? No dia 6, hoje, às 23 horas, você vai fazer o seu cadastro, vai divulgar, vai montar toda a sua rede, você já vai ter acesso ao sistema, vai colocar lá a sua senha de acesso ao sistema. Essa senha é intransferível, viu, gente? Porque lá vai ter todas as bonificações que vão subir para você. E aí, quando você for montando sua rede, no sistema já vai aparecer qual é a quantidade de pessoas que estão embaixo de você, quantidade de pessoas que entraram, que você indicou e que realizaram o cadastro, colocando você como líder. Ok? No dia 15, vai chegar o e-mail com o boleto para o pagamento. Somente com o pagamento, essa posição ela se torna sua. Tá? Então o boleto ele vai chegar no dia 15, no sábado, e aí terá o vencimento até o dia 18. Ok? Então, gente, o valor do pré-cadastro é de R$ 150, sendo que R$ 50 ele sobe para indicação direta. Tá bom? Então, efetivando o pagamento até o dia 18, somente assim você conseguirá reservar a sua posição dentro da rede. Ah, Diego, o que vai acontecer se eu não pagar o boleto até o dia 18, perder esse vencimento? Você perdeu a sua posição que estava agendada para você. Vai ter que fazer um novo pré-cadastro para depois fazer o upgrade. Ok? No dia 16/8, tá? No dia seguinte, o que vai acontecer nesse dia? O pré-cadastro ele vai continuar? Sim, vai continuar, porém a mudança de lote. Então o novo valor do pré-cadastro ele vai para R$ 200. Por quê? Porque aí o que vai acontecer? Aquelas pessoas que falaram assim, não sei se eu vou, não sei, vou deixar e etc., elas vão passar a pagar R$ 200, porque a nossa rede vai estar grande, nosso produto é bom, nós temos excelentes líderes. Vocês junto com nós, estamos, como o Marcelo disse, nós estamos fazendo história, gente, nós estamos fazendo história. Nunca no mercado de venda direta já se ouviu falar alguém conseguir estruturar uma maneira de remuneração, uma maneira de venda direta com produtos de telecomunicações. Ok? Então é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos fazendo história, gente. Então, nós precisamos acelerar o máximo possível a nossa rede para que nós consigamos pagar apenas os R$ 150, que depois da mudança de lote vai para R$ 200, continuando com a bonificação de R$ 50. Ok? Dia 21/8. Vamos lá, dia 21/8. O que acontecerá no dia 21/8? 21/8 é o encerramento do pré-cadastro. Então, até o dia 21/8, a gente vai conseguir acelerar a rede.
Depois, dia 21 do 8, paramos o pré-cadastro e vamos aguardar ali o upgrade. Então, o que vai acontecer? Dia 21 do 8. Quem se cadastrou até o dia 21 do 8 guardou a sua posição. Quem não se cadastrou vai ter que esperar, já para fazer o credenciamento. Não vai conseguir mais fazer o pré-cadastro. Então, gente, nós precisamos acelerar o máximo possível, montar a nossa rede o mais rápido possível, ok? Vamos lá. Quais são os planos que nós vamos trabalhar, né? Isso é importante. Qual é o produto que nós vamos trabalhar? Nós vamos trabalhar com estes produtos. Produto P, M e G. P, 50 minutos. M, 500 minutos e G de minutos, 2.500 minutos. Então ali é uma composição com uma composição de valores. Então, se quiser 50 minutos com 2 GB, R$ 99. Se quiser em G de minutos, a pessoa fala demais, ela vai pagar o quê? Dos R$ 129, ela R$ 129,99, ela vai ter 2.500 minutos com 2 GB. Ah, não, mas eu quero um plano bem basiquinho, tudo, etc. Nós temos um plano de 1 GB com 50 minutos, no valor de R$ 69. Se a gente for comparar na concorrência esses valores, a gente tem que... O que acontece, gente? Quando a gente entra no mercado de trabalho, quando a gente entra num novo mercado, num novo mundo, a gente precisa olhar quem que são os nossos concorrentes. Qual é o nosso diferencial perante eles? Então, a gente precisa entender, né, que é o que a gente sempre fala, mantenha os seus amigos próximos e os inimigos mais próximos ainda. Então, nós temos que entender quem são os nossos concorrentes, qual o valor que a concorrência trabalha e assim por diante. Porque quando a gente vai abordar uma pessoa, um conhecido, um colega, um familiar, e perguntar para ele, qual operadora que você tem? Ah, eu tenho a operadora X. Quantos minutos você tem? Ah, eu tenho um plano de 500 minutos com 2 GB de internet. Você já tem uma noção na cabeça, poxa, ó, na Vivo ele custa mais ou menos uns R$ 250. Na Claro ele custa R$ 220. Na TIM ele vai custar tanto. Então a gente tem que ter essa ideia de valores. Por quê? Porque na Nextel vai custar apenas R$ 109,99. É um plano assim excelente. Nós estamos falando de um produto fantástico. Então nós precisamos o quê? Precisamos ter argumentos para que a venda fique muito mais fácil. Ok? Nós estamos fazendo de venda direta. Nós estamos fazendo uma venda com as pessoas mais próximas de nós. Vamos lá. Vamos falar um pouco do nosso plano de marketing, tá? Então, como é que vai funcionar? Fizemos o upgrade e aí depois disso nós vamos passar para o credenciamento, certo? Fizemos o upgrade, fizemos o pré-cadastro, né? Fizemos o pré-cadastro, ali posicionamos toda a nossa rede, fizemos a nossa posição ali, guardamos a nossa posição e agora nós vamos tornar-se um credenciado. Ok? O que nós temos? Qual a diferença aí? O que nós temos quando nós somos um credenciado? Nós temos a associação a self-business. O que dá direito? A representação de todos os nossos parceiros. Ok? A parte de comissionamento. Por quê? Na venda direta, se você está vendendo, você ganha um comissionamento. Certo? Aí a gente tem que pensar como se fosse uma empresa. Você tem o quê? Você tem o vendedor, o assessor de vendas, você tem o supervisor, você tem o coordenador, você tem o gerente regional, tem o gerente geral, diretor regional e o vice-presidente. Toda aquela cadeia ali, quando um vendedor faz uma venda, todo mundo ele começa a ser comissionado. A mesma coisa acontece conosco. Só que qual a diferença? Se nós fizermos um trabalho direito, nós fizermos um trabalho onde nós colocamos pessoas engajadas para fazer não só a parte de credenciamento, mas para vender o produto, nosso produto, que é os produtos, são a venda de linha telefônica móvel, nós vamos transformar a nossa rede numa grande força de venda. Tá? Então, se nós conseguirmos conscientizar as pessoas que nós credenciamos nós vamos ter muitas bonificações para nós. Ok? O início com 3 SIM cards, 3 chips, certo? E vamos retirar nos pontos avançados da Self-Business e além de 1 mês gratuito no plano de telefonia. Então, pagando os R$ 600, que é do credenciamento,
vai dar o direito a um mês no plano de telefonia, se você contratar junto conosco, na hora que fizer o upgrade, na hora que fizer o credenciamento. Então ali, credenciamento no valor de R$600. Como vai funcionar? A parte de venda direta, R$150, bônus de matriz. De venda direta, são R$150, que você vai receber direto para quem estiver, para quem credenciar a pessoa. Então, como vai funcionar? Você já fez o seu pré-cadastro, recebeu o seu código. Quando você for credenciar uma nova pessoa, poxa, Diego, mas eu já tenho 5 pessoas direto a mim. Como que eu vou fazer? Você credenciando essa sexta pessoa, ela vai ter o derramamento, ela vai cair abaixo de você. Poxa, mas eu não vou ganhar o bônus de venda direta? Sim, você vai ganhar, porque qualquer credenciado que você fizer à venda, ele vai gerar um bônus de R$150 para quem está credenciando, independente se ele entra no primeiro nível, no segundo, no terceiro ou no 10º nível. Independente disso, ele vai gerar esse bônus de R$150 assim que confirmar o pagamento do novo credenciado. Ele vai subir 10% desse valor para o bônus de matriz, aí dividido conforme o nível de cada um, e 10% no bônus residual. Então aí nós temos também o royalty mensal. Para que serve o royalty mensal? É para a gente utilização da marca, de todos os nossos parceiros, para manter ativo o credenciamento dentro do nosso sistema, dentro do sistema da Self-Business, certo? E esse royalty mensal também ele vai gerar bônus nos mesmos percentuais do credenciamento. Então ele vai ter o quê? Vai ser no valor de R$ 149,90, gerando 25% para a venda direta, 10% no bônus de matriz e 10% no bônus residual. Por que a gente colocou 25% da venda direta? Porque nós temos 5 pessoas debaixo de nós. Logo, se nós colocarmos se 4 pessoas, vamos colocar que uma pessoa ela simplesmente morreu. Assim, morreu, que eu digo não morreu de falecimento, tá, gente? Morreu, ela não está mais trabalhando na rede. Então, você mantém 4 pessoas ativas, 4 pessoas engajadas dentro da sua rede, ligada direto a você, você já ganhou 100%, ou seja, você já ganhou R$ 149,90. Então, isso gerou bônus para que você faça o pagamento do seu royalty mensal. Fora, é claro, os 10% do bônus de matriz e 10% do bônus residual, que eles sobem conforme a hierarquia que nós vamos mostrar. Como eu disse ali, né? O royalty mensal. Ele tem R$ 149,90. Então, ali, as 5 primeiras pessoas, você ganhou 25%. Tá? Então, ela gerou ali R$ 37,47. 5 pessoas, nós temos um total de R$ 187. Isso aí só no primeiro nível, tá, gente? Só naquelas 5 pessoas ali nos seus diretos. Vamos chamar assim, nos seus diretos, são as 5 pessoas. Então, abaixo deles, nós temos o quê? Nós temos R$1 de cada um, sobe R$1 de cada um. Acho que esses valores aqui, eles estão arredondados, ok? Mas ali sobe R$1 de cada um, com 25 pessoas, gerando os R$ 37. Depois nós vamos ajustar esses valores, que eles ficaram um pouco, tiveram um arredondamento só. Mas é tranquilo, tá, gente? É simples, é só simplesmente a gente pegar aquele 1%. Então é 1% dos 149. Então ele vai dar R$1,50 e ele vai gerar ali nas 25 pessoas. Mesma coisa acontece no segundo nível. Então nós temos R$2 de cada um, R$3 no terceiro nível, R$4 no quinto nível e ali, se não me engano, são R$4,50 no terceiro nível. Seria isso, 3% de 149, 3% dos 149, nós temos R$4,50.
4,50, isso mesmo. 4,50. Então ali isso aqui são 4,50 de 15.625 pessoas. Ok? Então ali, somatória de todos os bônus, nós chegamos em R$ 84.407 mensais, ok? Nós estamos falando de recorrência, estamos falando apenas do bônus sobre o royalty mensal, tá? Então, para que fique bem claro aí para todos. Esse valor, esse valor é simplesmente quando a gente começa, quando a gente está trabalhando na rede, tá bom? Então, sobre a mensalidade de cada um. Falando um pouco sobre o plano de telefonia. O que acontece quando eu vender um plano de telefonia? Damos um exemplo aqui, né, num plano de R$ 129,99. Seria uma composição de um plano de 2.500 minutos com 2 GB, que é um plano que eu sempre falo, né, gente? Mas como vai funcionar? Sempre pensa na mensalidade, ok? Então o cara tem lá, vender um plano de R$ 129,99. 70% dessa mensalidade vai para você direto. Ponto. Tá? 20% ele sobe para o bônus de matriz. E aí, conforme a hierarquia de cada nível que a gente tem. E 10% sobe para o bônus residual. Tá bom? Então, assim, se eu vender... Poxa, Diego, eu tenho um plano lá que chama o Plano Connect. O que é um Plano Connect? Você vender um plano de R$ 129,99 e você, com mais R$30, você recebe mais um chip e aí você pode compartilhar tanto a internet quanto os minutos. Então, como vai ficar? Mais R$30. Fica no valor de R$ 159,99. Diego, eu vou ser comissionado com 70% sobre esse valor? Sim, vai ser comissionado. Lembrando, é sempre sobre o valor total do cliente. Desculpa, o valor total do cliente ficou 159, então vai gerar 70% direto para você, ok? Estes valores, eles vão ser pagos em todo dia 1º, referente às ativações do mês, dia 1º não, todo último dia útil de cada mês, referente às ativações do mês anterior. Mas tudo isso daí vai ser comunicado, tá, gente? Toda essa parte de como que vai ser pago, como que eu vou sacar e etc. Vai ser pago aí, vai ser divulgado ao longo aí dessa semana para todos vocês. Vai ter uma comunicação, vai ter vídeos explicativos, a gente vai estar tirando dúvida e assim por diante. Então, bônus residual e compensação dinâmica. Então é aquele bônus que a gente chama de bônus de hierarquia. Tá? Então, a partir do momento em que eu acabei de entrar na empresa, acabei de me credenciar, quando eu fizer o upgrade, não é no pré-cadastro, tá, gente? Quando eu fizer o upgrade, a gente vai ter virou um empresário júnior, tá? O empresário júnior, ele vai ter o quê? Acabou de entrar na rede. A partir do momento em que ele credenciar 5 pessoas, tá? Credenciou 5 pessoas e ativou 2 linhas de plano de voz, ele virou um empresário. O empresário, ele vai começar a ter o quê? Vai começar a ter o bônus residual, acesso a 1% de tudo que a rede dele faturar, até o 2º nível dele. Ok? Então, até o filho e até o neto dele, ele vai ter direito a 1% de tudo o que a rede dele girar. Ou seja, poxa, 1% em cima do quê? Em cima do royalty, em cima do credenciamento e em cima da venda do plano de voz. Então, todas essas 3 remunerações, esses 3 produtos que forem gerados embaixo da rede dele, até o 2º nível, ele recebe 1% de tudo. Tá? Então, aí ele vai ter que fazer o quê? Os 5 diretos dele, 4 deles vão ter que credenciar 5 pessoas embaixo de cada um.
ok? Então o que vai acontecer? Se 4 deles credenciar 5 pessoas de cada um, esses empresários júniores se transformaram em empresário. Quando ele tiver 4 empresários abaixo dele e tiver 8 ativações do plano de voz, é sempre multiplicado, ok? Tiverem 8 ativações do plano de voz, ele virou um líder. O líder ele vai ter até o terceiro nível de profundidade e 2% de tudo que gerar a rede dele. Tá bom? E assim por diante, até a gente virar um líder sênior, um executivo, executivo sênior, executivo master. Ali, executivo master, ele vai ter o quê? 10 níveis de profundidade, ele vai ter 6% sobre tudo que gerar a rede dele, ele vai virar um esmeralda e um diamante vermelho. Aí o diamante vermelho, ele vai ter aí a profundidade de 14 níveis, até os 14 níveis ele vai receber 10% do bônus. Lembrando, é sempre o bônus residual. Diego, o que é um bônus residual? Eu não sei o que é um bônus residual. Então eu vou falar para vocês. O bônus residual é aquele que a gente sempre paga, sempre para o próximo nível. Tá? Então vamos supor, eu sou um líder sênior. Tá? Um líder sênior recebe 3% da rede dele. Só que ele tem um gerente abaixo dele. Esse gerente está ganhando 2%. Então, o que sobrou é o resíduo, é o 1% da rede que está vindo desse gerente. Se ele tiver uma outra rede, porque nós temos que pensar o seguinte, nós como líder, nós temos sempre 5 pessoas abaixo de nós. De cada uma delas, se alguma delas for gerente, ele deixou 2% dentro dessa coluna. E se o outro for apenas o empresário, ele deixou apenas 1%. Só que eu já sou um líder sênior, eu tenho 3%, ou seja, tudo que essa rede gerar, tudo que essa coluna gerar, ele vai receber 2%, porque seriam 3 menos 1%. E assim por diante. Então é sempre o bônus residual, tá? E do lado nós temos o quê? A compressão dinâmica. A compressão dinâmica é o seguinte, ele vai... Lembra que a gente tem os níveis de profundidade, né? Então, vamos supor, um líder sênior, ele desce até o terceiro nível de profundidade. Ele desce até o terceiro nível de profundidade. Se por um acaso for gerado algum bônus que está no 4º nível dele, ele vai sempre subir e procurar alguém que tenha elegibilidade para aplicar esse bônus. O sistema, ele sempre busca alguém que tem essa elegibilidade que está acima da pessoa que gerou o bônus, ok? Esse bônus, entenda o seguinte, esse bônus, ele sempre vai ficar na rede, tá? Então o sistema, ele já busca automático sempre um líder que tenha a capacitação, que tenha a elegibilidade de receber esse bônus, ok? Esse bônus, ele não se perde. É muito bom a gente falar isso, porque tem muitos sistemas que não dão a liberdade das pessoas de fazerem uma auditoria dos seus bônus. Então, dentro do nosso sistema, ele vai aparecer como se fosse um extrato bancário, certo? Então, vai aparecer todos os bônus, quais são os valores de cada um dos bônus que subiu. E aí, dentro deles, a gente consegue rastrear quem foi que gerou esse bônus, por onde que passou esse bônus e assim por diante. Então, o sistema, ele é feito para auditar. Falando um pouco dos bônus de matriz, né? Aqui nós colocamos, é claro, um exemplo, tá, gente? A gente colocou um exemplo que é o bônus que é vendendo um credenciamento. Só que o mesmo percentual ele poderia ser gerado, se a gente poderia ser alterado esses R$600 para qualquer plano de voz. Lembrando que aqui o bônus de matriz ele vai para 10%. E no voz, na venda de um plano de voz, na venda de um plano de telefonia, ele gera para essa matriz um valor de um percentual de 20%. Então, esses percentuais que a gente encontra aí, encontra no meio, na coluna do meio, né? Exatamente esse percentual,
Ó, nós temos 10% nos 60, gerando R$ 60 para a matriz. Então, descendo ali na tabela de baixo, nós temos ali esse percentual. Então, o primeiro percentual, a venda direta, certo? Acabei de credenciar uma pessoa e ganhei R$ 150, ou seja, 25% dessa pessoa que me gerou esse bônus. Como que funciona? Primeiro nível ganhou. Então vamos lá. Se o meu filho, se aqueles 5 pessoas embaixo de mim credenciarem alguém, eu recebo 1% desse credenciamento, ou seja, R$ 6. Se o meu neto credenciou alguém, colocou alguém debaixo dele, seja embaixo dele ou com derramamento, ele vai me gerar um bônus de 2%, R$ 9 para cada credenciamento, tá? Terceiro nível, ele vai gerar um percentual de 2,5%. Então, seria 2%. O segundo nível seria de 1,5%. Então, no terceiro nível, ou seja, se o meu neto credenciar alguém, como o meu bisneto, ou simplesmente derramamento, ele vai gerar um bônus de 3%, ou seja, R$ 15. Nesse quarto nível, nós estamos falando de 625 pessoas. Ou seja, se nesse quarto nível, cada pessoa credenciar apenas uma pessoa debaixo dela, nós estamos gerando um bônus de R$ 9.375. Se nós conscientizarmos a nossa rede e trabalharmos para que a própria rede ela trabalhe para que ela tenha muitas bonificações, tá? Nós estamos falando que cada uma dessas 625 pessoas vão colocar 5 pessoas ligadas direto a ela. Se as 625 pessoas colocarem 5 pessoas ligadas direto a ela, nós estamos falando de quase R$ 50 mil que sobe de bônus no quarto nível. Agora, se a gente continuar fazendo essa multiplicação para o quinto nível, ou seja, aquela pessoa que está abaixo do nosso bisneto, nosso tetraneto, é isso? Não, abaixo do nosso tetraneto, abaixo do nosso tetraneto, ela sobe R$ 18. Se cada uma delas fizerem apenas uma venda, nós temos o valor de 56, uma venda não, né? Um credenciamento, nós temos o valor de R$ 56.250. Gente, por que nós invertemos a nossa matriz? Porque é o seguinte, como nossa metodologia de venda direta, ela permite o derramamento, tá? Então, se eu coloquei 5 pessoas, se eu coloquei 5 pessoas debaixo de mim, e a sexta pessoa eu coloquei, e ela teve derramamento para meu segundo nível ali, se essa pessoa ela fizer uma venda, ela vai me gerar mais bônus do que os meus diretos ligados, os meus diretos, entendeu? Então isso incentiva muito o derramamento. Então, se eu já tiver com a minha rede completa ali até o quarto nível, até o terceiro, quarto nível, eu falo, poxa, eu não vou colocar mais uma pessoa? Não, pelo contrário. Se eu colocar mais uma pessoa e ela derramar para o meu quinto nível, essa pessoa vai colocar uma outra pessoa. Ela colocando uma outra pessoa vai me gerar mais bônus do que apenas os meus 5 diretos. Entenderam? Então é isso que a gente tem que entender. Vale muito mais, eu prefiro ganhar mais no nível que tem mais população de pessoas. Tá? Porque não adianta, imagina se eu inverter essa matriz. Imagina colocar R$ 18 no primeiro nível. Eu vou ganhar R$ 18, só que apenas de 5 pessoas. Eu prefiro ganhar R$ 6 de 5 pessoas, só que R$ 18 de 3.125 pessoas. Entendeu? É isso que a gente precisa entender bem essa regra. Ok? Falando um pouco da nossa agenda, né?
dos nossos próximos passos aí, como será. Dia 6, hoje, às 23 horas, lançaremos o nosso pré-cadastro, ok? No dia 15, ele vai ter envio dos boletos, tá? Lembrando, todos os bônus, eles só estarão liberados após o upgrade, ok? Então, como vai ser? Eu tenho pré-cadastro, eu coloquei 100 pessoas debaixo de mim, me gerou um bônus de 5 mil reais. Só vai ser liberado esses 5 mil reais quando quando fizer o cadastro, quando fizer o upgrade. No pré-lançamento, essa bonificação ela não é liberada, ok? Por quê? Porque para você receber qualquer tipo de bonificação, precisa ser credenciado a self-business. Lembra que a gente falou? No credenciamento a gente tem acesso imediato a todo tipo de remuneração, todo tipo de comissionamento. Tá? Então é isso que a gente vai ter que... É assim que se trabalha, é assim que a gente vai trabalhar. Vamos voltar um pouquinho que eu parei de falar aqui, deu uma pausa para tomar uma aguinha aqui. A garganta está seca de tanta emoção, é muita ansiedade. Então, vamos lá, no dia 16 a gente tem a mudança de lote, que o pré-cadastro sai de 150 para 200 reais. E aí aquelas pessoas ali que não conseguiram efetivar o seu pré-cadastro vão poder entrar no pré-cadastro. E no dia 21 a gente tem a finalização do pré-cadastro. Para que o dia 21 vai ter a finalização? Para o próximo slide, do lado, na agenda, nós temos que no dia 6 de setembro, nós temos o início do upgrade, tá? Nós temos o início do credenciamento efetivo. Gente, vamos guardar essas datas, tá ok? No dia 6, a gente vai ter liberado o cadastro, tá? O credenciamento vai ser liberado no dia 6 de setembro e um valor de R$600. No dia 30 de setembro será a nossa grande festa de lançamento aqui em São Paulo. Tá? No dia 1º de outubro será a nossa festa de lançamento no Rio de Janeiro. E aí, dentro das próximas semanas, a gente vai atualizando sempre e passando e-mail para todas as pessoas nas demais localidades, ok? Conforme a quantidade de credenciados que a gente tem em cada uma das cidades, a Self-Business ela vai fazer a festa de lançamento para nós da diretoria, nós da empresa da Self-Business, conhecer toda a nossa equipe. Eu acho que isso está dentro do core da Self-Business, é sempre estar próximo a vocês. A gente precisa estar muito próximo a todos vocês, a entender o que está acontecendo na rua, o que está acontecendo no dia a dia, que eu acho que não tem pessoas melhor para falar do que aquelas que estão convivendo no dia a dia, estão batalhando, estão trabalhando para que isso aconteça. Então vocês podem ter certeza, gente, conversem com seus líderes. Seus líderes conversarão com o Sandro, com o Moroto, ou diretamente com a gente. Nós somos uma porta aberta para vocês. Tá? Entendam que nós estamos revolucionando o mundo da venda direta aqui no Brasil. Tá? Toda a história da venda direta aqui no Brasil, nós estamos revolucionando. Então, é normal a gente receber algumas críticas. É verdade que às vezes a gente erra, mas é o que eu sempre falo. É melhor errar e falar, olha, eu errei, vamos corrigir, do que simplesmente a gente errar e não falar mais. E simplesmente errar e não querer corrigir. Ok? Gente, espero que tenham entendido bastante essa apresentação. Agora, nesse momento, infelizmente, a gente não vai conseguir responder todas as perguntas, tá? Mas nós vamos deixar aí, vamos responder à medida do possível
à medida do possível, a maior quantidade de perguntas. As perguntas do chat, nós vamos responder aí a partir de agora. Equipe de suporte, eu não estou conseguindo enxergar as perguntas, então me mande aqui no chat. Temos alguma pergunta? Temos alguma pergunta para a gente responder? Ah, sim, verdade, gente. Desculpa, esqueci. A diferença do nosso vídeo, para o YouTube, ele dá mais ou menos ali uns 10 segundos, 10 segundos de delay. Então, mas nós vamos abrir aí a pergunta para as pessoas que estiverem, que ainda ficaram com alguma dúvida, alguma coisa. E lembre, gente, nossos canais, eles sempre vão estar abertos. Nós vamos ter no nosso site novo, nós já estamos trabalhando muito forte nessa semana passada e algumas outras semanas. Estamos trabalhando muito forte para montar todo o material de apoio, todo o material de apoio nós estamos montando já para colocar disponível no nosso site para download. Então, o plano, essa apresentação, outras apresentações e etc. Respondendo aqui o Davi, explicar um pouco mais sobre o derramamento. Bom, vamos lá, Davi. O derramamento é o seguinte. Quando você... Vamos pensar apenas no credenciamento, tá? Que é um valor já de R$600 e ele gera um bônus de R$150. Você vai poder colocar 5 pessoas ligadas direta a você, ou seja, quando a gente chama de ligada direta, nós estamos chamando no primeiro nível. Tá? Então, nós temos lá 5 pessoas. Quando eu coloquei a 6ª pessoa, o sistema ele vai entender o quê? Ele vai entender ele vai entender que você já tem as 5 pessoas preenchidas, e ele vai descer um nível e vai colocar sempre na primeira posição, da esquerda para a direita do segundo nível. Primeira posição vaga, né? Se por um acaso a pessoa que está do seu lado esquerdo, ela já credenciou alguém, etc., ele vai sempre buscar na próxima posição vaga, e aí preenchendo toda a sua carreira. Toda a sua rede. Tá? Além da minha linha de R$ 129,99, tem mais R$149 do royalty todo mês? Sim, nós temos são valores diferentes, ok? Nós estamos falando de serviços diferentes. O valor de R$ 129,99, ele é um valor do serviço da Nextel, ou seja, é o valor da sua linha de voz, do seu plano de voz. Tá? É esse valor de R$ 129,99. Isso aí já é a parte da Nextel. O 149,99 do royalty, ele é da Self Business, do credenciamento, para você manter o seu credenciamento ativo junto com a Self Business. Então são serviços diferentes. Ok? Temos que vender chips para as pessoas de fora da Self Business? Sim, na verdade você não vende chip, né? A gente vai vender um serviço de telefonia móvel, tá? Então são aqueles serviços serviço do plano de voz, serviço de celular. Então é isso que nós vamos vender para as pessoas. Vindo aqui a próxima pergunta. Por que o Face oficial da Nextel nega a presença da Self Business e repudia o marketing multinível? Bom, gente, isso é uma pergunta muito interessante, eu já respondi algumas vezes e com certeza a gente já vai colocar isso no site. No nosso site, já com uma pergunta. A Nextel, ela não tem... A Nextel, a Self Business, ela é uma empresa credenciada para vender produtos da Nextel. Nós somos um representante de venda. Assim como a Nextel tem mais de 200 representantes de venda espalhados no Brasil afora, ela sabe quais são os representantes de venda dela.
e nós somos credenciados à Self-Business, nós somos credenciados à Nextel para vender, representantes de venda para vender os produtos da Nextel. O marketing multinível, ele é marketing multinível, hoje aqui no Brasil, ele é um modelo que muitas pessoas queimaram ele, montando suas pirâmides financeiras e etc. O nosso modelo é um modelo de venda direta, ou seja, modelo de comissionamento por camadas. Tá? Por isso que hoje a Nextel, se você pergunta, você fala com uma pessoa, poxa, mas você faz marketing multinível, a pessoa já liga diretamente à pirâmide. Você faz pirâmide? Então, é isso que nós não trabalhamos. Nós sempre trabalhamos com a parte de venda direta e comissionamento por camadas, por níveis de hierarquia. Ok? Espero que tenha ficado bem entendido. Pessoas negativadas podem comprar micro franquias. Vamos lá, não são micro franquias, tá, gente? São credenciamentos, tá? Credenciamento credenciamento junto a Self-Business. Com R$600, sim, poderão comprar, sim, poderão se credenciar a Self-Business. Não há problema nenhum. Qual é o ponto? O ponto é que com a Nextel, tá, para você ativar um plano de voz, o serviço ele não é prestado pela Self-Business, ele é prestado pelo nosso parceiro. Então, é o nosso parceiro que vai falar se a pessoa pode ou não adquirir aquele serviço. Nós somos apenas a parte de vendas. Então, nós vendemos um serviço do nosso parceiro. Então, pessoas negativadas, elas não poderão comprar o serviço da Nextel, se não passar pelo crivo dela, se não passar pelo crédito dela. Porém, elas poderão sim ser credenciadas à Self-Business. Essa é a nossa intenção. Como o Marcelo disse, nós estamos aqui exatamente para ajudar as pessoas. E como ajudar uma pessoa que ela não consegue, ela já está, como digamos assim, né? Ela já está no buraco. Uma pessoa ela não pode ser, ninguém dá uma mão para ela se levantar, você não está ajudando. Nós estamos aqui para ajudar as pessoas. Ligações para outras operadoras fora do meu DDD. Se for de Nextel para Nextel, em qualquer DDD do Brasil, ele é ilimitado, ok? Isso daí, claro, gente, eu explico com toda a maior vontade tranquilamente aqui. Porém, todas essas informações vocês conseguem buscar no site da Nextel, tá? Todos os produtos, todas as informações sobre coberturas e etc. Porém, explicando aí, as ligações para outras operadoras fora do DDD é cobrada pela Nextel. Eu preciso confirmar, se eu não salvo erro, ele é R$1,09 o minuto. Tá? Mas se for entre Nextel, de Nextel para Nextel, ele é ilimitado. Tá, ok? Não há nenhuma cobrança e não entra no seu balde de minutos. Vai ser descontado os R$150 dos 600? Não, são valores diferentes. Os R$150 ele é para posicionamento de rede e os R$600 ele é para o credenciamento junto à Self-Business. Simplesmente os R$150 é para garantir o melhor lugar que tem dentro da nossa rede. Hoje, vou ter que comprar o material de apoio, panfletos, banners, outra coisa para divulgação? Não vai ter que comprar nada. Todo o material nosso vai ser disponibilizado pela Self-Business. O material digital vai estar no nosso site, dentro da ferramenta do credenciado. No nosso site ele vai estar toda a parte de divulgação do nosso plano de marketing. Porém, dentro da plataforma dos franqueados, plataforma dos credenciados, lá vai poder ter material oficial da Nextel. Ok? Não apenas da Nextel, como assim de outros nossos parceiros. Eu posso só vender o serviço da Self-Business? Celso, você pode sim vender somente digamos ali, né, o credenciamento da Self-Business. Só que isso perde um pouco a lógica da brincadeira.
foge um pouco da lógica da venda direta. Quando você se torna um credenciado, você se tornou um credenciado para você trabalhar para a empresa, trabalhando como credenciado da empresa. Então é natural essa venda dos produtos da empresa. Vamos lá. Quantos ativos serão necessários para estar apto a receber o derramamento? O derramamento ele é natural. Ele é o preenchimento da sua rede. Então vamos supor, você gerou ali, ó, vamos colocar Maxon RGS, Rio Grande do Sul, provavelmente. Vamos colocar ali que o seu código ele é M123. Você vai pegar esse M123 e vai disparar para toda a sua rede. Todas as pessoas, quando elas fizerem um pré-cadastro ou fizerem um credenciamento, elas vão começar a se posicionar embaixo de você. As 5 primeiras, elas vão se posicionar primeiro. A sexta vai se posicionar debaixo da pessoa que está à sua esquerda. Ou seja, a primeira pessoa que se posiciona debaixo de você. E assim por diante, entendeu? Então é isso que acontece no derramamento. O derramamento, na verdade, ele é para você, ele é natural. Ele é natural quando toda a próxima posição, ela já está preenchida. Neste caso, sem a linha, meus bônus serão pagos normalmente. Deixa eu só entender. Sem a linha, sem a venda de uma linha de celular, sim, eles serão pagos normalmente. Lembrando que a gente tem para o bônus residual, para a ascensão na hierarquia, para aumentar o nível dentro da hierarquia, nós temos algumas metas que incluem a venda dos nossos produtos. Ok? Então, para você ir passando para os próximos níveis, você tem que ir atingindo ali, a sua rede tem que atingir cada uma das suas metas. No site da Nextel tem pacotes interurbanos. Esse se aplica a linha que vamos vender? Sim, se aplica sim. Tanto os pacotes interurbanos quanto os pacotes internacionais. Então a Nextel ela tem uma vaga quantidade de produtos e principalmente os pacotes internacionais. Lembrando, tá, gente? Como disse antes, qualquer pacote que a gente venda, seja um pacote, seja uma linha, seja um serviço, etc., ele vai gerar a remuneração, que é aquele valor de 70% sobre o pacote. Então eu vendi um pacote, vou dar um exemplo, tá? Vendi um plano de R$ 159,99. Eu vendi mais um Connect, mais R$30. Total, R$ 189,99. Ah, mas eu tive uma linha que comprou mais R$10 de SMS. Então ela aumentou o valor de R$ 199,99. Quanto que eu vou ganhar? 70% sobre isso, o valor de R$ 140. O dinheiro dos cadastros no pré não vão poder ser usados para pagar o credenciamento? Não, Álvaro. Lembrando que só vão poder retirar o valor, qualquer valor do pré-cadastro, somente depois que forem credenciados a Self-Business. Tá? Então todo esse valor, essa bonificação, ela sempre vai ser liberada no credenciamento, porque nós não podemos pagar remuneração, nós não podemos bonificar nenhuma pessoa que não seja credenciada a Self-Business, ok? A respeito de um site, agência de viagem, como parceria, é verídico? Isso foi falado em outras conferências. Sim, Adriano, ele é verídico. Qual é o ponto que nós ainda não lançamos esse produto? Nós estamos arquitetando uma melhor solução, uma solução mais completa e uma solução mais fiel ao momento do mercado de turismo, momento da história do turismo no Brasil, porque existem muitas pessoas vendendo essas micro franquias de turismo e não são tão os valores dos pacotes, os valores
do turismo, o valor da viagem, do hotel, dos pacotes de viagem, eles não são tão atraentes quanto o mercado. Então nós estamos arquitetando essa solução junto com o nosso parceiro. Esse nosso parceiro ele já existe, nós já estamos arquitetando para a gente trazer a gente conseguir trazer não somente uma agência de turismo, uma microagência de turismo, mas sim trazer uma agência de turismo que tenha produtos competitivos com o mercado de hoje. Então hoje, se a gente quiser, vamos dar um exemplo, quero viajar para Miami. Vou viajar para Miami, eu vou jogar no Google e eu vou procurar qual é o lugar que tem o melhor preço. Eu não quero saber se eu vou viajar se eu vou comprar, vou dar um exemplo, tá? Se eu vou comprar Decolar, no Submarino Viagem, ou em qualquer outro tipo de agência. A única coisa que eu quero saber é que eu quero viajar para Miami, ponto. Tá? Então é isso que nós estamos tomando cuidado nesse lançamento, arquitetando e claro, né? Como óbvio que tudo na venda direta, ela tem que gerar uma boa remuneração para as pessoas. E é bom, é até importante a gente falar que junto com esse nosso parceiro ele é uma OTA. Eu não sou do mercado de turismo, mas o Marcos está soprando aqui para mim. Esse nosso parceiro ele é uma OTA, ou seja, ele é um integrador. Hoje ele é o maior do mercado e ele é um integrador onde ele consegue um motor de busca, ele consegue unificar todas as agências de viagem, de turismo, etc. E aí gerar um valor mais assertivo para nós. Mas sim, isso aí nós estamos trabalhando nessa agência de viagem. Não temos data para lançamento, mas é bem próximo. Acho que a arquitetura já está bem no final. Vamos lá. Eu tenho o Stack. O Stack, ele perguntou aqui que, vamos supor, o pai dele já usa Nextel. E para ele comprar comigo, ele teria que cancelar e trocar o número. Ou tem algum jeito de continuar com o número antigo. A Nextel ela tem a portabilidade. Tá? Então, o 3G, vindo de qualquer outra operadora, ela tem a portabilidade. O que vai acontecer se você conhece alguém que já tem um plano da Nextel?